No vídeo Qual é a sua ideologia? Explicamos o porquê ideologias são importantes e apresentamos o diagrama de Nolan como uma das ferramentas para identificarmos algumas ideologias. No entanto, o mundo não cabe em uma caixa. Portanto, precisamos falar de ideologias além das do diagrama de Nolan. Para começar, vamos falar de uma ideologia que pode ser representada nas frases de dois presidentes brasileiros. A culpa do crime não é do pobre, é da elite que sempre marginalizou o pobre. Temos que entender que muitos desses jovens que cometem delitos são, na verdade, vítimas de um sistema que lhes nega oportunidades. E aí, já sabe de qual ideologia estamos falando? Alguns chamam de bandidolatria, mas eu prefiro utilizar o termo vitimismo. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo e espalhe a palavra da liberdade. Antes de mais nada, eu não gosto do termo bandidolatria, pois indicaria idolatria a bandidos. Acho que a questão é mais ampla que isso, e este é um dos motivos de eu preferir o termo vitimismo. Outro motivo é porque vitimismo é muito mais ligado à origem da ideia que tenta apontar a raiz dos problemas do mundo. Muitos acham que o vitimismo nasceu na esquerda. Ledo engano. Na verdade, ele é anterior a ela. Imagine que você está sentado em um banco de praça e vê uma pessoa a alguns metros de você. Ela pega um pedaço de pau, acerta na cabeça de um passarinho e depois fica sorrindo vendo o pássaro sofrer. Eu, você, qualquer pessoa concluiria que essa pessoa agiu mal, com crueldade. Mas qual a origem desse mal? De onde ele surgiu? A religião cristã diria que o homem nasceu mal, que todo homem nasce mal. Já outras religiões dizem que alguns nascem inclinados ao mal, outros não, e a solução para essa maldade seria o arrependimento, a busca por Deus e pelas virtudes. No entanto, um dos mais influentes filósofos do Iluminismo, Jean-Jacques Rousseau, através do livro O Contrato Social, em 1762, veio com a ideia de que todo homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Essa ideia é conhecida por sua visão otimista da natureza humana. Rousseau acreditava que os seres humanos nascem naturalmente bons e que a sociedade e suas instituições são as responsáveis por corrompê-los. Isso, aliás, é o exato oposto da visão cristã e também da visão de Thomas Hobbes. Em sua obra Leviatã, de 1651, Hobbes apresenta uma visão pessimista da natureza humana. Ele acreditava que no estado de natureza, os seres humanos são movidos por interesses egoístas e pela autossobrevivência, o que leva a uma vida de conflito e insegurança. Esse seria o estado de natureza. Já o chamado contrato social é o estado que faz com que o homem aprenda a se comportar decentemente. John Locke, por sua vez, contribui à discussão ao escrever que o estado de natureza é um estado de liberdade e igualdade. As pessoas seguem a lei natural que dita que todos são iguais e independentes e que ninguém deve prejudicar a vida, saúde, liberdade ou posses de outro. Para ele, o homem pode escolher não fazer o mal devido ao seu raciocínio, devido à razão. Vamos a uma comparação resumida. Para Thomas Hobbes, a natureza humana é egoísta. O homem, no estado de natureza, viveria em guerra. O contrato social é uma maneira de ceder liberdade para um soberano em nome da paz. E o governo forte é necessário para evitar o caos. Para John Locke, o homem é racional e pacífico. Em seu estado de natureza, viveria em paz. Por isso, ele apoia um governo com sentido ilimitado, apenas para proteger os direitos naturais
e que todo ser humano tem o direito de depor um governo injusto. E por último, para Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom e puro, em seu estado de natureza, vive em igualdade. Ele acredita em um governo democrático que vai refletir esta bondade coletiva e que a mudança do governo vai naturalmente refletir a mudança da vontade geral. Deixando a religião de lado e olhando para os 3 filósofos citados, podemos ver que cada um deles tem um ponto interessante. Não vou fazer juízo de valor aqui e não vou indicar qual ponto de vista é o melhor, mas podemos ver claramente que a teoria de Rousseau influenciou o marxismo, a teoria crítica, a psicologia freudiana, a social-democracia, as teorias de justiça social, o vitimismo e muitas outras ideologias. Falaremos das outras ideologias em outros vídeos. Para a criação da ideia do vitimismo, é importante também citar Émile Durkheim e Max Weber, que, derivando das ideias de Rousseau, fizeram estudos que forçaram a ideia da figura da vítima da sociedade. Durkheim estudou como as instituições sociais influenciam o comportamento individual e como a anomia, a ausência de normas claras, pode levar ao comportamento desviante e à alienação. Já Weber focou em como as estruturas de poder e autoridade dentro da sociedade moldam a vida dos indivíduos, muitas vezes limitando suas oportunidades e potencial. Ou seja, um crê que a ausência de regras claras é que torna o indivíduo mau, já o outro acha que é o poder que corrompe. Em 1887, Lord Acton disse: "O poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente." Uma frase que muita gente que se diz de direita fala. Afinal, o próprio Lord Acton era alinhado ao liberalismo clássico e, portanto, mais à direita. Ainda assim, se o poder corrompe, logo, o que corrompe o ser humano é o que acontece no exterior e não a natureza maléfica dele. Esse tipo de pensamento possui uma raiz em Rousseau e na teoria de que é a sociedade, neste caso através do poder, que torna o homem mau. Essa pequena ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade o torna mau, torna o homem uma vítima da sociedade, que coincidentemente é composta por homens. E isso gera vários questionamentos. Afinal, quem corrompeu o primeiro homem? Mas enfim, não vou me apegar a isso aqui. A verdade é que não há consenso e existem diversos estudos que embasam as teses dos 3 filósofos. Uma maneira que eu particularmente utilizo para avaliar uma ideologia é o resultado dela. Se a culpa é sempre do outro, não há nada que eu, como indivíduo, possa fazer para melhorar. Afinal, se a culpa é do outro, a raiz do problema é o outro. É a sociedade, esse grupo abstrato de pessoas. Acho que por isso eu nunca conheci alguém bem-sucedido que seguisse esse tipo de ideologia. Porque uma coisa é eu falar para o meu amigo que a culpa dele estar acima do peso é da sua esposa que cozinha muito bem. Outra é eu levantar a bunda da cadeira e ir para a academia, apesar de também ter uma esposa cozinheira. Muitas vezes as pessoas falam uma coisa, mas na prática agem como se acreditassem em outra. Agora eu lhe pergunto, essa ideia de que o homem é uma vítima da sociedade leva a quê? O que acontece com uma sociedade em que as pessoas acham que os outros são culpados pelos seus erros? O que acontece com um indivíduo que acha que seus fracassos são culpa, digamos, do seu pai ausente ou da mãe pobre? Pense, reflita, decida por você mesmo e volte aqui, pois teremos outros vídeos explicando a origem das outras ideologias. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Anarco Capivara, Dove Bitcoinheiro e Paulo Almeida. Faça o único L que importa, o L de liberdade. Até o próximo vídeo. Tchau!